Olá, queridos alunos, vamos aqui a mais uma videoaula, né? Vamos dar andamento à nossa disciplina de logística de materiais e hoje nós vamos tratar um pouco sobre tecnologia da informação, qual a sua importância dentro do processo logístico. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre cadeia de suprimentos, né? E nessa aula nós vamos ver, né, o quanto é necessário, né, entender de cadeia de suprimentos para que a gente linke efetivamente com logística e tecnologia da informação. Vale reforçar também, dentro desse período, que é importante que vocês leiam, né, o material na apostila, né, que é a mesma que desde o princípio da nossa disciplina. Assista essa videoaula por completo, né, que isso é extremamente importante também. E, logicamente, não deixe de fazer as atividades avaliativas no Classroom, né? As atividades avaliativas comporão a nota final de vocês. Não esqueçam de fazer, né, e sigam essas dicas. Vamos lá, nossa aula. Bom, pessoal, aí a gente chega nesse importantíssimo tema que nós temos, que é tecnologia da informação. Vamos tratar aqui qual é a ligação efetiva entre tecnologia da informação e logística. Né? Para que a gente entre efetivamente nesse tema, antes disso é importante a gente, né, diferenciar e identificar, né, e conceituar efetivamente o que é tecnologia da informação. Vamos desmembrar esse termo. Primeiro, o que é tecnologia? Tecnologia, né, quando a gente trata ela, né, pura e seca, na nossa cabeça, no senso comum, já vem computadores de alto desempenho, já vem equipamentos de alta tecnologia, a gente já coloca na cabeça, né, coisas extremamente avançadas, vamos dizer assim. Porém, tecnologia, né, a grosso modo, é tudo aquilo que pode auxiliar o ser humano, que auxilia o ser humano nas atividades diárias. Então, se a gente imaginar uma enxada, é uma tecnologia, certo? Se a gente pegar uma brocadeira, é uma tecnologia. Um arado é uma tecnologia. Um caneta é uma tecnologia. Um lápis é uma tecnologia. Todos esses exemplos que eu acabei de citar, né, auxiliam o ser humano no desempenho de alguma atividade do seu cotidiano. Então, tudo isso são tecnologias. Então, quando a gente pega no ambiente empresarial, um computador é uma tecnologia, sim, né? A planilhazinha de Excel, se eu estiver utilizando ela para controlar, por exemplo, as minhas informações, um fluxo de caixa, compra e venda, a tecnologia que eu estou usando naquele momento. Mas se eu fizer e conseguir, né, fazer esse mesmo serviço que eu faço lá na planilha Excel, por exemplo, né, em um caderninho e numa prancheta, né, se eu consigo fazer isso, eu também estou fazendo uso de um tipo de tecnologia. Então, entendo, né? Desde o mais simples até o mais complexo, né? A gente tem diversos níveis de tecnologia que são utilizados no nosso dia a dia. Então, a tecnologia da informação. Aí, quando a gente junta esses dois termos, nós chegamos a um outro nível. A informação hoje é um dos elementos de maior valor para qualquer tipo de organização. Informação é ouro hoje para as empresas, né? Então, se eu sei exatamente qual é o tamanho do meu estoque, qual é a minha previsão de demanda, o quanto de matéria-prima que eu tenho que comprar, né? O quanto, né, de produto acabado eu tenho no meu estoque, né? Quanto deles vão vencer daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Todas essas informações, esses conjuntos de informações fazem com que a empresa, né, o gestor da empresa, o gestor logístico da empresa, né, faça uma gestão mais eficiente. Então, aqui nós vamos tratar como é que essa tecnologia da informação pode auxiliar no dia a dia de uma organização. Como, de que forma, né, qual a importância que isso tem para uma empresa, certo? Então é essa a mensagem que eu queria passar para você nesse o que é tecnologia da informação especificamente. Bom, então pessoal, dentro desse contexto, nós chegamos a saber que
tecnologia da informação, não importa o meio que eu estou utilizando, se é um caderno, se é uma prancheta, se é uma planilha de Excel, se é um software de alto desempenho, né, se é um software de integração gerencial, né, não importa o meio que eu estou utilizando para fazer essa tecnologia da informação acontecer na minha organização. O que importa é que ela serve para suprir os setores da empresa, da organização, todos os setores, setor de compra, de venda, setor financeiro, né, setor de vendas, ela serve para suprir os setores da organização com informações integradas. Então, se eu sei lá na minha ponta, eu sei que eu sou uma empresa que fabrico cadeiras sob encomenda. Então, se eu sei lá na ponta que eu tenho um pedido de uma cadeira, então isso desencadeia, né, até rimou, né? A cadeira desencadeia, né, um pedido de uma cadeira, né, faz com que uma série de outras coisas de informações sejam disparadas para vários setores. Né? Tá lá, né, o setor de matéria-prima, ele tem que saber, tem que comprar matéria-prima, então identificar se tem matéria-prima suficiente. Né? Eu tenho que saber se eu tenho condições e pessoas suficientes para fabricar a cadeira, né? Se eu tenho condições de entregar, de prazo, né? Então tudo isso, todas essas informações devem ser integradas e a tecnologia da informação é a responsável por suprir, né, todos os setores dessa informação no tempo certo e na forma necessária. Essa, né, é a grande missão da tecnologia da informação em uma organização. Então aqui nós vamos tratar agora de um exemplo prático, né, do processo logístico, né, para que o que deve conter para que ele aconteça a contento, né, de maneira fluida. Nós temos alguns elementos que são necessários para que isso aconteça. O primeiro deles, previsão de demanda. Depois nós temos o que? Planejamento e organização dos estoques. Nós temos também planejamento da produção e planejamento de estoque da matéria-prima. Então esses elementos eles são essenciais para que o processo logístico aconteça a contento, né, de uma organização. Então, acabamos de dar um exemplo da cadeira, mas vamos tratar de uma outra coisa aqui agora. Vamos tratar, por exemplo, vamos imaginar, né, que nós temos uma pequena fábrica de queijo, né, tendo um processo, né, para fabricação de queijo, né, dentro de uma unidade familiar, por exemplo. Então, vamos supor o primeiro passo, a previsão de demanda. O que é prever demanda? Demanda é a quantidade de pessoas que possivelmente podem comprar o meu produto. Então, eu tenho lá, eu sei que eu vendo queijo, por exemplo, desde janeiro desse ano, e eu vendi em média por mês 50 kg de queijo. Então, eu já tenho isso aí, ou seja, se eu vendi mais ou menos 50 kg de queijo em janeiro, 50 kg de queijo em fevereiro, e assim por diante. Então agora em dezembro, teoricamente, né, teoricamente isso a partir de dados, porque eu já tenho um passado para me reportar, eu vendi em média 50 quilos por mês nos últimos 11 meses, então teoricamente venderei pelo menos mais 50 quilos agora no mês de dezembro. Então o que é que deve ser o que a gente chama de previsão de demanda. Esse é um método simples, né? Existem vários métodos estatísticos para prever demanda, mas esse é o método mais simples que a gente tem para fazer previsão de demanda, olhando para o passado próximo. Então, a gente tem o que? Primeira coisa, previsão de demanda. Então, quando eu faço essa previsão de demanda, eu tenho que fazer o que? Planejamento de estoque. Então, eu tenho que ter esses 50 quilos de queijo, depois que eu previ a demanda, né? Descobri que eu tenho lá, né, que eu vou vender pelo menos 50 quilos de queijo no mês, já está no ponto, né? Com base no passado. Segundo passo, vou planejar e organizar o meu estoque. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que garantir que eu tenho 50 quilos produzidos, né, de estoquezinho bonitinho lá. Ou então, se eu não tenho produzido, que esse é o próximo passo, eu descubro lá, eu digo, olha, no dia 30 de novembro, eu tinha 2 quilos no estoque. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho que me organizar para ter 48, mais 48 quilos, né, brevemente para poder suprir a demanda do mês de dezembro, certo? Segundo passo, terceiro passo, planejamento da produção, efetivamente.
Então, eu vou me planejar como é que eu vou produzir, quantas pessoas precisam, quanto tempo eu vou precisar trabalhando nisso por dia, né? Qual é o material que eu vou precisar, quantas panelas, onde é que vai ser feita a fabricação, né? Onde é que vai ser armazenado, tudo bonitinho. Planejamento de produção. E o quarto passo é imaginar o planejamento de estoque de matéria-prima. Imagine se eu vou fabricar queijo, eu vou precisar de quê? Leite, prioritariamente, né? Então eu tenho que ter essa quantidade necessária. Se ela acredito que para fazer 50 kg de queijo, a gente precisa pelo menos de uns 200 litros de leite. Ou um pouco menos, um pouco mais. Então eu tenho que me planejar para identificar na região qual é o melhor fornecedor, qual é o que é mais barato, qual que entrega com prazo adequado. Tudo isso para que eu possa entregar o meu produto de maneira adequada. Então, e todos esses detalhes, vêm a partir de informações geradas do meu processo de tecnologia da informação. Isso eu posso ter minha previsão de demanda, por exemplo. Eu posso estar lá, está anotado no meu caderninho, está anotado na planilha Excel, está anotado no meu sistema de informação, né, lá no meu computador. Planejamento e organização de estoque. Eu tenho lá um controle de estoque, ou feito no papel, ou no computador, mas eu tenho. Planejamento da produção, da mesma forma. Matéria-prima, da mesma forma. Então, a partir dessa previsão de demanda, eu disparo diversos outros, né, outras informações para vários setores, como a gente acabou de ver, para que minha produção seja efetivamente feita. Certinho? Bom, e aí a gente não pode deixar de falar dos custos envolvidos dentro do processo. Né? O custo de tecnologia da informação ele é muito pequeno em relação, por exemplo, aos outros custos que a gente já tratou por aqui. Ele gira entre 1 e 4% dos custos totais. Então é muito pequeno e às vezes exatamente por isso, porque é um custo pequeno, né, em relação aos outros, né, ele é um pouco deixado de lado. E as empresas deixam de ter um processo de tecnologia da informação melhor, mais eficiente, porque, né, ele não gera muito impacto dentro do orçamento, vamos dizer assim. Então a gente diz que é pequeno, mas imaginem só, vamos supor que você compra um celular, né? Você compra lá um celular num site, sei lá, no Mercado Livre, né, hoje. Aí você compra lá um iPhone 10, né? Agora na Black Friday você comprou. Daqui a 15 dias, 10 dias, 7 dias, dependendo do prazo de entrega que foi estabelecido, chega na sua casa um Samsung, por exemplo. Né? E imagine só, chega um Samsung por um erro no sistema de informação, deu uma inconsistência, porque a empresa, por exemplo, resolveu economizar no processo. Entende? Imagine o custo. Enviou para sua casa, a empresa vai ter que custear a devolução desse produto. Né? Se acontecer com um, tudo bem, mas agora imagine acontecendo isso com 100, 200, 300, 1000 produtos por mês, o custo que isso não vai gerar. Então, um pequeno investimento, né, pode gerar grandes resultados, né, e grandes resultados positivos, ou se você negligencia, pode gerar diversos resultados negativos, certo? Então, é essa a grande missão que a tecnologia da informação tem, garantir que a informação certa chegue no momento certo e a gente tenha um processo logístico, uma cadeia de suprimentos, né, sendo, né, desempenhada de maneira adequada, certinho? Até a nossa próxima aula. Forte abraço.